João capítulo 9. Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? O versículo 2 aqui nos mostra uma coisa muito interessante. A visão judaica da época do primeiro século reservava uma escola de interpretação muito curiosa. Porque aqui a gente, num primeiro momento, a gente não percebe isso, a gente faz a leitura rápida. Os discípulos fizeram uma pergunta muito curiosa. Eles disseram assim: Mestre, quem pecou, seus pais ou ele? O fato dos pais pecar, e isso ser transferido ao filho como uma doença ou uma coisa do tipo, fazia parte de uma tradição rabínica daquela época, né, em que os filhos tinham herança daquilo que vinha dos pais. Embora isso não tenha sido persistido em vários outros tipos de tradições rabínicas judaicas, era um braço, era uma força da tradição da época. Só que o que é mais curioso não é essa questão do pai pecar e o filho nascer doente. A principal curiosidade aqui está no fato deles dizerem este, ou seja, o cego, pecou para que nascesse assim, ou seus pais. Para que o cego pecasse antes, para que depois nascesse cego, só tem duas situações em que isso poderia acontecer dentro da tradição que se propagava na época. A primeira é ele pecar no ventre, antes de nascer. Então ele peca no ventre da mãe, por algum motivo ele comete um pecado, e esse pecado no ventre transmite a doença quando ele nasce. A outra forma seria ele já numa pré-existência, e alguns judeus e alguma parte de tradições judaicas seguiram isso, influenciadas pela filosofia grega, de que você, numa pré-existência, onde a sua alma já existia, você pecaria nesse estado pré-existente, e quando você fosse gerado no ventre, por causa desse pecado pré-existente, você adquiriria a doença que passaria depois a fazer parte da sua vida. Então essa era a influência que os discípulos tinham. Lembra que os discípulos sofriam em várias influências tradicionais. Por exemplo, em relação ao casamento, eles tinham uma influência judaica, rabínica, em que eles eram muito flexíveis ao casamento. Tanto é que eles chegam a dizer ao Senhor, se é desse jeito, convém melhor não casar. Então, se nós lermos passagens como Mateus 19 e outras passagens paralelas, nós vamos ver que os discípulos tinham uma ideia, pelo menos boa parte deles, a gente não pode dizer todos, mas uma boa parte deles tinha uma ideia muito flexível do casamento, que o casamento poderia ser destituído a qualquer momento. Bom, a gente não vai falar do casamento aqui, nós vamos falar da história do cego. E na história do cego, como que ele poderia pecar antes para que nascesse daquele jeito? O Senhor já desmonta esse argumento no versículo 3, vamos fazer a leitura. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus desmontando esse argumento, seja ele de qual tradição judaica fosse, de os seus pais transferirem o pecado e desse ente, né, que sofria da sua enfermidade ter pecado antes, seja no ventre ou numa pré-existência da alma. O Senhor desmonta esse argumento, essa argumentação. Ele diz: nem este, nem seus pais pecaram. Se a gente entender que nem este, nem seus pais pecaram se dão tão somente no fato disso não ter acontecido, então significa que existe a possibilidade de eu pecar antes de nascer. Mas o Senhor, quando ele faz essa afirmação, ele está desmontando o argumento, está desmontando aquela ideia de que alguém pode pecar antes de nascer, seja no ventre ou numa suposta pré-existência da alma. Lembrando que tem alguns cristãos que também acreditam numa pré-existência da alma. Isso reflete, sim, um grande perigo da gente fazer acomodações de interpretação bíblica, inclusive essa, porque alguma escola cristã vai acabar pendendo para essa linha. Eu sei que houve defensores dessa linha, dessa teoria, no período patrístico. Se eu não estou enganado, o próprio Orígenes, ele teve uma tendência para essa questão. Mas, irmãos, nós não temos, o fato é que nós não temos base sólida, bíblica, para afirmar isso. O salmista fala que nós fomos entretecidos no ventre. E o Zacarias, o profeta Zacarias, diz que Deus formou, moldou, confeccionou o Espírito em mim, não fora de mim, como está lá em Zacarias 12. Então, essa linha, né, da gente achar que a gente pode pecar antes de nascer, ela não tem fundamento bíblico. Então o Senhor já desmonta. Só que o Senhor, Jesus, ao desmontar o argumento, ele apresenta um outro. Voltemos lá para o texto. Isto se deu, mas isso, né? Tem uma conjunção adversativa aqui. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Alguns irmãos usam a expressão da cura para a glória de Deus. A cura que vem para que Deus seja glorificado.
É como se Deus tivesse algumas enfermidades reservadas para fazer com que ele seja glorificado. O fato é que o Senhor não está dizendo isso. Claro, está incluída a glória de Deus, mas a glória de Deus não é o fator da cura deste homem. Como é o caso, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, que é para a glória de Deus. O Senhor diz isso. Mas aqui no caso não aparece a palavra glória. Embora a gente sabe que Deus é glorificado nisso tudo. Aparece a palavra obras. Olha que interessante. Olha que interessante, meus irmãos. A palavra obras. Essa cura é para refletir a obra de Deus. É para que a obra de Deus se cumpra nesse homem. Só que a obra de Deus que se cumpre nesse homem, ela não é uma obra singular. Ela é uma obra plural. Obras. O que quer dizer obras? Note no texto, para que se manifeste nele as obras. Então nós temos que entender que pelo menos tem que haver mais de uma obra. A cura da enfermidade é uma obra, mas tem que ver pelo menos mais de uma. E quantas obras são? 3 obras, meus irmãos. São 3 obras que aparecem na vida daquele homem. 3 obras que vão refletir o que aconteceu com ele. Agora nós vamos procurar essas 3 obras no desfecho todo da vida desse cego, da vida pregressa desse cego até ele chegar à sua libertação da escuridão. Primeira obra, a cura. Então, de fato, a primeira obra que acontece na vida do cego de nascença é a sua cura. Ela está registrada na passagem de João, capítulo 9, versículo 5. Vamos começar lendo o versículo 5, para isso eu vou usar, mais uma vez, a Bíblia Tradução Brasileira. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Agora o versículo 6. Tendo assim falado, cuspiu no chão e, fazendo lodo com o cuspo, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com vista. Note, my friends, o Senhor passa o lodo, né? Primeiro o Senhor fala o seguinte, que enquanto ele está no mundo é a luz do mundo, e que as obras que tem que ser feita durante o dia. Por quê? Porque ele sendo a luz, as obras que são feitas com a sua presença. Se você tirar a luz, fica escuro e você não pode trabalhar. Por isso ele diz no versículo 4, é necessário que façamos as obras do que me enviou enquanto é dia. Então, obras no plural. Note bem isso. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. A noite é a escuridão, é a treva. Em trevas ninguém trabalha. Só que ele diz o seguinte, estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Então ele é o luzeiro, é ele quem brilha. Então as obras têm que ser feitas com a presença dele. Tendo assim falado, aí ele faz o lodo. Uma coisa interessante, que no versículo 6, diz assim, aliás, no versículo 6 diz, aplicou aos olhos o lodo. Né? No versículo 7 diz, ele pede para ele ir ao tanque, então ele vai ao tanque, cego ainda, com o barro nos seus olhos. E quando ele volta, a Bíblia diz, a palavra, né, o texto diz que ele voltou com vista. Não fala que ele voltou vendo, fala que ele voltou com vista, como se estivesse falando do próprio olho. Talvez essa doença desse cego refletisse a ausência de globo ocular. E isso também seja um dos motivos do Senhor fazer lodo. Porque ao fazer lodo, ao fazer o barro, ele está nos revelando como que foi a criação do homem. O homem foi feito do barro. Então ele modelou o homem, criou o corpo, criou as condições humanas através da argila, do barro. E parece que ele está fazendo isso de novo. Mas agora para reconstruir alguma coisa que estava ausente naquele homem. Então eu coloco isso aqui apenas como um adendo. Não dá para a gente afirmar exatamente isso. Mas parece que o milagre é tão aterrador que nem os fariseus acreditam. É um milagre tão difícil de ser aceitado quanto o milagre de Lázaro. E talvez seja um dos que mais causou admiração quando você lê nos evangelhos em relação às curas do Senhor Jesus. Seja essa cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Tanto é que eles custam acreditar, os fariseus custam acreditar, porque parece que ele deveria ficar tipo com alguma coisa assim, né, no olho fechado, que exacerbasse ali que ele não tinha condição nenhuma de ver e que realmente pudesse estar indicando a ausência de globo ocular, tá? Por isso o barro para você refazer o olho e aí o olho voltar, né, a fazer parte ali do seu rosto e criar ali uma ideia de um milagre assustador. E que de fato foi. Seja ele com o olho
que apenas estava cego, ou seja, ele com a reconstrução dos olhos, o fato que o milagre é tremendo, porque o cego é cego de nascença e ele volta vendo.